Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 38º ano, a reunião de número 1562. Hoje vai ser apresentado um tema de muito interesse para o cardiologista, eu acho que serve tanto para o cardiopediatra como o cardiologista do adulto, que é exatamente cardiopatias congênitas no adulto. Principais pontos para o cardiologista, porque é uma situação curiosa, né? O paciente cresce, fica com vergonha de ir para o cardiopediatra, e, por outro lado, quando ele vai para o cardiologista, o pessoal acha muito complicado, toda hora tem que pedir socorro a Camila aqui, porque vem aqueles caras grandes lá, e dizem, eu não vou mais para o pediatra, não. Então, tem que ser com você mesmo. Bem, então nós vamos ter uma honra muito grande de receber aqui, a gente já tinha essa expectativa há muito tempo, mas sempre chega um dia, né, de receber a doutora Viviane Di Biase, nossa querida Vivi, pela cardiologista da Rede DOR, né, pelo Hospital São Luís, Morumbi, de São Paulo, especialista em cardiopatias congênitas no adulto, presidente do grupo de estudos de cardiopatia congênita no adulto da SBC. E ainda mais eu diria que tem uma simpatia especial. Então, Vivi, nós estamos aqui muito assim, contentes de você estar participando da nossa reunião. Como eu falei, Camilinha aqui depois vai assumir o comando. Vivi, a tela é toda sua, viu? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada, professor Souza, é uma honra estar aqui com o senhor, obrigada pelo convite. Eu sou suspeita para falar sobre cardiopatias congênitas no adulto, primeiro porque, obviamente, é a minha especialização, mas, acima disso, eu acho que hoje em dia nós vivemos um ponto de turnover, e eu vou explicar mais para frente o porquê disso. Cada vez mais, cardiologistas clínicos vão ter que obrigatoriamente saber pelo menos o mínimo de cardiopatia congênita, e cardiopediatras também vão ter que saber o mínimo de cardiopatia congênita no adulto, porque é uma população que vai se misturar nos nossos consultórios. Então, o intuito dessa aula é exatamente pincelar um pouquinho as cardiopatias congênitas mais comuns, não focando tanto nas alterações durante a infância, mas sim o que o adulto, o que o cardiologista adulto, ou o que o cardiopediatra, no contexto de avaliação de um paciente congênito adulto, precisa ter como sinal de alerta. Então, só para fazer uma linha do tempo, né, começando lá desde 1994, essa é a linha do tempo do cenário mundial científico sobre as cardiopatias congênitas do adulto. Quando nós pegamos aqui a primeira conferência que teve, na verdade, né, que foi exatamente em 1994, com a criação desse GUT, né, os Grown-Ups Congenital Heart Disease, né, os GUTs, os famosos GUTs, né, de lá para cá, até uma série de consensos, então consenso britânico, consenso holandês, consenso americano e europeu, mas o primeiro guideline mesmo para conduta específica do congênito adulto foi em 2008, depois ele foi atualizado em 2018 pelo American Heart e pelo American College em conjunto, e depois em 2020 a Sociedade Europeia lançou uma diretriz muito boa também. Então, atualmente, nós já temos guidelines, tanto da Sociedade Europeia como da American Heart também, voltado especificamente para essa população. Ou seja, tem determinadas patologias que nós não usamos a diretriz de IC, nós não usamos a diretriz de arritmia e nós não usamos a diretriz de cardiopediatria. Já existe guidelines específicos para o congênito adulto. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico também, porque esse gráfico ele mostra que nós já possuímos, a nível mundial, a nível nacional, mais cardiopatas congênitos adultos do que crianças. Então, nós podemos perceber que o ponto de turnover foi em 2012, que eu tenho esse risco azul. A partir de 2012, como a taxa de natalidade continua estável, essa faixa amarela, que são as crianças com cardiopatia congênita, ela continua estável. E essa faixa laranja, ela realmente mostra como os congênitos adultos, eles têm ganhado uma população maior
pelo diagnóstico mais precoce, pela intervenção que está muito mais moderna, pelas técnicas de acompanhamento. Então, é uma curva que vai abrindo. E, inclusive, essa parte vermelhinha aqui em cima, ela mostra exatamente os cardiopatas congênitos adultos com mais de 60 anos. Então, eu não falo mais só de adultos, eu já falo de adultos com mais de 60 anos, uma população com 75, 80 anos de cardiopatia congênita do adulto, ou seja, idosos com cardiopatia congênita, e vocês percebam que tem uma tendência de aumentar sempre, tanto essa faixa laranja dos adultos, como essa faixa vermelha com mais de 60 anos também. A projeção para os próximos anos é de uma ascensão dessa população. Então, por que muitas vezes ainda tem um certo preconceito? E eu não tenho o menor pudor de falar isso. Existe um preconceito com as cardiopatias congênitas, quando a gente fala desde a formação, não são todos os cardiologistas que gostam de cardiopatias congênitas, e isso eu acho que tem alguns pontos que eu sempre deixo claro nas aulas, a começar pelas siglas, né? Cardiopatia congênita, quem vem da cardiopediatria, está muito acostumado com todas essas siglas, mas quem não está acostumado, CIA, CIV, são siglas mais comuns, mas pega, por exemplo, DVS-VD, que é uma dupla via de saída do ventrículo direito, ou DSAVT, né? Então, assim, são siglas que muitas vezes acabam até afastando, né? Eu, como presidente do grupo de estudos de cardiopatia congênita do adulto da SBC, nós sempre estamos fazendo um processo de educação continuada, né? Para que isso seja mais abraçado, que a cardiopatia congênita no adulto seja mais abraçada pelo cardiologista desde a formação, né? E eu acho que uma das coisas que afasta, primeiro, é o mito de ser relacionado 100% a crianças só, né? Cardiopatia congênita, como eu mostrei no gráfico anterior, não é mais igual criança. Atualmente, inclusive, é igual a uma população de uma maioria adulta, né? E também não é igual às siglas, né? Cada sigla tem o seu significado, e uma vez que a gente saiba, a gente consegue gravar, né? Outro ponto também são os nomes das cirurgias, né? Quando a gente fala nas cirurgias das cardiopatias adquiridas, que nós falamos uma revascularização, uma troca valvar, o máximo que a gente chega com o nome, né? Às vezes é um Bentall de Bono, né? Quando a gente faz a troca da aorta ascendente e da válvula aórtica. E nas cardiopatias congênitas, não, cada correção tem o seu nome. Então, eu deixei só alguns exemplos aqui, mas assim, a gente vai falar que o paciente fez um noro de Glenn, uma cirurgia do cone, um Senning, e isso às vezes também acaba dificultando o entendimento de quem não está tão acostumado. Então, também acho que são barreiras que os cardiologistas vão encontrando, né? Então, são as siglas, são os nomes das cirurgias, tudo isso serve de barreira, né? Para às vezes afastar um pouquinho o cardiologista, e a gente está numa tentativa contrária dessa de agregar o cardiologista para esse setor das cardiopatias congênitas. Então, começando, eu vou sempre mostrar uma foto, eu vou mostrar as principais patologias, sempre mostrando uma foto bem didática mesmo, da patologia da cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita é igual foto, é igual desenho, é igual fazer o caminho do sangue, e do lado eu sempre vou colocar as minhas considerações do que o cardiologista ou o cardiopediatra que estiver cuidando desse paciente adulto congênito precisa ficar atento. Então, começando com a comunicação interatrial, que talvez seja o que tenha maior prevalência nos consultórios, a CIA, ela pode ser ósteo secundo, que está no meio do septo, ósteo primo, que está mais relacionada às válvulas AV, seio venoso, seio coronário, não vou me ater muito a isso, mas basicamente a comunicação interatrial, ela vai causar um shunt esquerda-direita, porque a pressão do lado esquerdo é muito mais forte do que o lado direito. Então, isso vai me causar uma dilatação das câmaras direitas. Então, o primeiro ponto de atenção que o cardiologista precisa ter no contexto da CIA é dilatação de câmaras direitas. A repercussão hemodinâmica da CIA é dilatação de câmaras direitas. E é nesse momento que eu preciso indicar a oclusão, né? Se o paciente tiver só uma CIA, então é o paciente que foi fazer
uma avaliação pré-operatória, um paciente que vai fazer um check-up, uma liberação para fazer academia, e apareceu lá uma CIA pequena que não está tendo repercussão hemodinâmica, não está dilatando câmaras direitas, não preciso me preocupar com isso. Agora, o momento certo para indicar a oclusão é o momento que eu começar a ter a repercussão hemodinâmica, que é a dilatação de câmaras direitas. Atualmente, nós temos a grande oportunidade de, principalmente se for a CIA no meio do septo interatrial, que é a ósteo secundo, de fazer uma oclusão percutânea. Graças a Deus é a CIA mais comum, então isso proporciona que cada vez mais a gente faça essa oclusão via percutânea, via cateterismo. A gente coloca uma prótese lá e é uma alta no dia seguinte, né? Lembrar sempre de pedir o eco transesofágico, para a gente ver as bordas ao redor dessa CIA, para ver se a gente tem a condição de acoplar a prótese sem rasgar teto, sem pegar as válvulas AV. E outro fator também é lembrar sempre do AVC criptogênico. Muitas vezes o AVC criptogênico ele vai ser relacionado só ao FOP, mas não. A comunicação interatrial, ela também pode fazer essa passagem de coágulo, né? Se a gente tiver um trombo, um coágulo, e o paciente também pode ter AVC. Então, sendo AVC criptogênico ou dilatação de câmaras direitas, é o momento que a gente vai indicar oclusão para esse paciente. Então, não é todo paciente com CIA que eu vou indicar oclusão, é só quando eu tiver repercussão hemodinâmica ou um AVC criptogênico. A CIV já é a repercussão hemodinâmica do outro lado. Então, a CIV, assim como a CIA, ela também pode ter diversas topografias no septo interventricular, então eu posso ter desde mais alta, mais apical, no meio do músculo, eu posso ter vários buraquinhos, né, que é o padrão de queijo suíço, né, que são várias CIVs, e também, dependendo da localização da CIV, a CIV não vai causar uma repercussão hemodinâmica. A repercussão hemodinâmica de CIV é dilatação de câmaras esquerdas. Por que isso? Né, se também o shunt vai ser esquerda-direita. No caso da CIV, para começar, esse shunt, a passagem de sangue pela comunicação, ela vai acontecer na sístole ventricular. Quando ela acontece na sístole ventricular, automaticamente, essa CIV ela já vai direcionar todo o fluxo sanguíneo para o tronco da artéria pulmonar, para a via de saída, né? A gente tem que lembrar que o ventrículo direito, ele é um pouquinho diferente anatomicamente do ventrículo esquerdo, né? Ele é um ventrículo tripartite, que a gente chama. Então, ele tem a via de entrada, né? A porção trabecular e a via de saída. E a CIV, no momento da sístole ventricular, já vai empurrar, entre aspas, todo esse sangue para via de saída, então não é um sangue que vai ficar parado no ventrículo direito. Então ele não vai sobrecarregar câmaras direitas, ele vai sobrecarregar câmaras esquerdas, porque eu já vou ter esse retorno depois pulmonar do lado esquerdo do coração. Também tem um momento correto de indicar a oclusão, então não é toda a CIV que eu vou indicar a oclusão, eu vou indicar quando eu tiver essa repercussão hemodinâmica, que é a dilatação de câmaras esquerdas, quando eu tiver endocardite de repetição, porque a CIV ela pode deixar o paciente mais propenso a quadros de endocardite, ou então quando eu tiver algum desabamento dos folhetos, principalmente da válvula aórtica e também da válvula tricúspide. Em alguns casos, por um efeito da própria física, das leis da física, chama efeito Venturi, na tentativa de fechar determinadas CIVs, os folhetos da válvula aórtica e da válvula tricúspide, eles desabam. E aí, nesse momento de desabar, eu posso causar uma insuficiência valvar importante. Então, essas são as 3 indicações da gente fechar uma CIV. Repercussão hemodinâmica, que é a dilatação de câmaras esquerdas, desabamento das válvulas aórtica e tricúspide e endocardite de repetição. Persistência do canal arterial. A persistência do canal arterial, ela, por incrível que pareça, ela também pode acontecer na vida adulta. Eu já peguei muitos pacientes que passaram desapercebidos isso durante toda a vida. E aí, quando vai fazer um check-up, quando vai fazer algum exame, acaba vendo um fluxo nessa topografia, né? Não é todo o ecocardiografista que consegue ver isso. Às vezes tem que ter um olhar mais direcionado. E também vai dilatar as câmaras esquerdas, né? O fluxo, ele vai ser aorta-tronco da pulmonar,
Dessa forma, vai sobrecarregar essa circulação pulmonar e vai levar mais sangue para o lado esquerdo do coração. Então, também a repercussão hemodinâmica do canal arterial é a dilatação de câmaras esquerdas. Eles podem ser assintomáticos durante anos, passar realmente desapercebido, mas às vezes é aquele paciente que começa a ter uma queda do rendimento na academia, é o paciente que começa a ter uma queda de classe funcional, faz 1, 2 ecos, aparece tudo normal, aparentemente normal, mas tem essa queda de classe funcional, e quando a gente vai ver, é realmente um canal que vai aumentar o shunt dele, vai aumentar essa troca sanguínea no aumento do débito cardíaco, no esforço físico, e aí a gente fecha também de forma percutânea com um plugzinho. Todas essas cardiopatias que eu apresentei até agora, CIA, CIV e o canal arterial, são cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, ou seja, são cardiopatias que vão aumentar o fluxo pulmonar. Então, a CIA, a própria foto mostra, vai mais sangue para a circulação pulmonar. A CIV também vai mais sangue para a circulação pulmonar. E o canal arterial vai o sangue, uma parte do sangue da aorta, também para a circulação pulmonar. E aí eu chego em um determinado momento onde eu tenho tanto hiperfluxo pulmonar, mas tanto hiperfluxo pulmonar, que esse hiperfluxo ele começa a machucar toda a vasculatura pulmonar. E começa a ter toda aquela cascata da hipertensão pulmonar. Então, eu tenho desde lesões microendoteliais, focos de hemorragia, focos de fibrose, de necrose. Então, a minha vasculatura pulmonar que estava se dilatando para acomodar esse hiperfluxo, começa a ficar mais rígido. E aí, nesse momento que essa vasculatura pulmonar começa a ficar mais rígida, eu começo a ter uma hipertensão arterial pulmonar. É uma hipertensão fixa. E é nesse momento que eu tenho a síndrome de Eisenmenger. E é nesse momento que eu perdi completamente o timing de corrigir a cardiopatia congênita. Então, quando eu tiver essa inversão do padrão da hipertensão pulmonar, que antes era por hiperfluxo e agora já é por realmente um machucado, uma hipertensão arterial pulmonar fixa, eu não posso mais fechar, seja a CIA, a CIV ou o canal. Por quê? Porque uma vez que eu feche esse defeito, o meu sangue ele não vai ter para onde escoar, para onde escapar. Nesse momento eu já tenho uma inversão do shunt, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na CIA, que é o que está mostrando esse desenho. A minha hipertensão pulmonar já está fixa, o meu tronco da pulmonar está super rígido. Aquele sangue que estava sendo acumulado no ventrículo direito, ele não tem mais como seguir de forma anterógrada pelo tronco da pulmonar, porque ele está parado lá, ele está fixo. Ele começa a fazer o caminho inverso, ele começa a se acumular no ventrículo direito, ele começa a voltar pela válvula tricúspide, dilatar o átrio direito, e aí a pressão do lado direito acaba sendo maior do que a pressão do lado esquerdo. É o momento que eu tenho uma inversão desse shunt, então eu vou ter agora um shunt direito-esquerdo, o meu sangue insaturado vai cair do lado esquerdo do coração, vai para o corpo, como o desenho também mostra, e o paciente ele vai ter a cianose. Então, para ter a síndrome de Eisenmenger, o paciente ele precisa ter a hipertensão pulmonar fixa, ele precisa ter a cianose, e isso a gente consegue ver no ecocardiograma, a gente consegue ver em cateterismo também, principalmente essa relação QP-QS. O que é a relação QP-QS? Para quem não está acostumado, a relação QP-QS ela é uma relação entre o fluxo pulmonar, que é o QP, sobre o fluxo sistêmico, que é o QS. É uma relação que ela é para dar 1. Se a gente não tiver nenhum shunt intracardíaco, ela sempre vai ser 1, porque todo o sangue que vai para o pulmão vai voltar do lado esquerdo, vai para a circulação sistêmica, então sempre vai dar 1. Nessas cardiopatias de hiperfluxo, então CIA, CIV, como eu tenho mais sangue indo para o pulmão, é um hiperfluxo pulmonar, essa relação QP-QS, ela sempre vai ser maior que 1. Então, a gente vê QP-QS de 2, de 3, de 6. Quanto maior for o hiperfluxo pulmonar, quanto maior for a passagem de sangue
pelo defeito e o hiperfluxo pulmonar, maior vai ser o QPQS. Quando essa relação começa a se inverter e eu tenho um hipofluxo pulmonar decorrente dessa hipertensão arterial pulmonar, o QPQS ele vai ser menor que 1. Então, a gente tem um paciente com QPQS de 0,8, 0,6, eu já sei que é um paciente com uma hipertensão pulmonar fixa e eu não posso corrigir o defeito desse paciente. Porque se eu corrigir o defeito, realmente eu vou causar uma IC direita importantíssima e então é o momento que é contraindicado. Só para vocês terem noção, o certo seria não termos Eisenmenger, porque se nós temos pacientes com síndrome de Eisenmenger, quer dizer que em algum momento o diagnóstico foi falho, passou batido, nós não corrigimos a tempo isso, e aí ele se transformou num Eisenmenger. Quando a gente vai para alguma discussão na Europa, nos Estados Unidos e nas próprias diretrizes deles, pouco se falam de Eisenmenger, porque eles têm um sistema de saúde que contempla um diagnóstico mais distribuído para a população, então eles não deixam chegar no estágio do Eisenmenger, não é comum para eles. E aqui no Brasil nós temos ambulatórios destinados só a Eisenmenger, só a hipertensão pulmonar fixa. Então, exatamente para mostrar essa desigualdade no desenvolvimento dos continentes, né? Dando sequência, agora passando até de uma forma um pouquinho mais rápida, a estenose pulmonar, né, que não é tão comum nas cardiopatias adquiridas, né, como uma estenose aórtica, por exemplo, mas a estenose pulmonar, ela vai ter o mesmo comportamento do lado esquerdo, como se fosse uma estenose aórtica, porém é do lado direito, então acometendo o ventrículo direito. E a gente tem que lembrar que o ventrículo direito, ele é um ventrículo que ele é feito para lidar com sobrecarga volumétrica. Ele não lida bem com sobrecarga pressórica, que é a sobrecarga da estenose, né? Então, ele lida muito bem com insuficiência, mas ele não lida bem com estenose. Então, é um ventrículo que não vai lidar bem com isso. E o que a gente sempre precisa ter em mente é que as estenoses pulmonares, elas podem ser supravalvares, o que é muito tranquilo da gente corrigir, porque às vezes, quando é supravalvar, na vasculatura pulmonar, a gente pode colocar um stent, corrigir de forma hemodinâmica. Ela pode ser subvalvar, que também é mais tranquila a correção, a gente pode fazer uma miectomia na via de saída do ventrículo direito, e ela pode ser valvar, e que aí a indicação acaba sendo realmente a troca valvar, por uma prótese biológica, quando a gente fala no contexto do paciente adulto que já tem a prótese para esse tamanho. A estenose aórtica é a mesma coisa, não vou me ater a detalhes, porque o adulto ele já tem mais, o cardiologista adulto já tem uma noção um pouquinho melhor da estenose aórtica, lembrando que também é a mesma coisa, ela pode ser supravalvar, ela pode ser valvar ou subvalvar. E lembrando que as membranas subaórticas, né, quando a gente tem essa estenose subvalvar, né, seja por espícula, por membranas subaórticas ou subpulmonares, uma vez que eu tenha feito a correção cirúrgica, eu brinco que é que nem rabo de lagartixa, vai crescer de novo. Então, não é porque fez a correção que a gente vai dar alta para esse paciente. É um paciente que vai ter que fazer o acompanhamento para sempre, porque ela volta a crescer. Por incrível que pareça, tem que ir para a cirurgia de novo, tem que fazer a correção de novo. Então, é um paciente que a gente nunca vai poder dar alta, nem para estenose pulmonar, nem para estenose aórtica subvalvar. Eu deixei essa foto simplesmente também para ilustrar isso, como eu tenho os 3 componentes de estenose, né, tanto da parte pulmonar como da parte aórtica, a gente pode ver um estreitamento supravalvar, ou então um estreitamento valvar, no plano valvar, ou subvalvar, quando eu tenho algum estreitamento na via de saída muscular, tanto do ventrículo direito como subaórtico também. Né? Aqui, mostrando bem um exemplo de membrana subaórtica, espículas, né? Exatamente a parte subvalvar. Em relação à coarctação de aorta. Coarctação de aorta, talvez o cardiologista adulto esteja mais acostumado a lidar, porque é uma causa importante de hipertensão secundária, né? Então, paciente com hipertensão jovem precisa fazer screening para coarctação de aorta. Também vai ter a repercussão hemodinâmica nas câmaras esquerdas,
tem a questão de diferença de pulso e de PA, isso é muito importante. Paciente jovem com hipertensão arterial, lembrem-se sempre de palpar os pulsos, medir a PA nos dois membros. Parece uma coisa tão acadêmica, né? Tão lá da nossa formação, mas a gente precisa fazer isso, né? E saber que hoje em dia a gente tem a possibilidade de tratamento percutâneo também, em alguns casos, dependendo da localização, dependendo do grau, da anatomia, porque algumas coarctações de aorta, elas vêm com uma aorta um pouquinho mais distorcida, né? Então, vale a pena sempre pedir uma angiotomografia também, com reconstrução em 3 dimensões, para ver direitinho se vai dar para fazer por via percutânea. E também o que eu queria deixar de sinal de alarme também, de alerta para a coarctação de aorta, é que assim como na membrana, a recoarctação de aorta ela é muito prevalente. Coarctação de aorta não é uma doença focal daquele ponto da aorta. Coarctação de aorta é uma doença da aorta. A aorta é doente. Então, eu posso ter recoarctação tanto no ponto que foi corrigido, como em outros pontos da aorta também. Então, não é um paciente que a gente pode dar alta. É um paciente que, mesmo tendo feito a correção, ele precisa sempre ter o acompanhamento a longo prazo, porque ele pode recortar não só naquele momento, naquele local, mas como em toda a outra parte da aorta, inclusive dos ramos ilíacas, sempre precisa fazer esse screening da aorta total. Passando agora para a tetralogia de Fallot, que também é bem prevalente, né? A tetralogia de Fallot é a única cardiopatia congênita que eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a formação e a anatomia dela. Por quê? Porque tetralogia de Fallot não são 4 defeitos que se juntaram e alguém deu o nome de tetralogia de Fallot. Não, tetralogia de Fallot, por definição, anatomicamente, é um defeito só. Então, o único defeito da tetralogia de Fallot é o desvio antero-superior do septo infundibular. Então, eu tenho esse desvio que ele é para frente e para cima, então o meu septo infundibular ele faz isso, e simplesmente é esse movimento do septo infundibular que gera 4 repercussões. E aí, por isso que tem o nome de tetralogia de Fallot. Então, esse desvio antero-superior do septo infundibular, obviamente, ele vai causar uma CIV, que é o primeiro defeito. Essa CIV, ela vai, por esse desvio também, vai causar como se fosse uma destroposição da aorta. Então, por esse desvio, a aorta, ela vai estar um pouco mais para o lado direito do coração, menos que 50%, né? Então, ela vai estar um pouquinho mais para o lado direito do coração. Essa destroposição da aorta, por sua vez, vai empurrar literalmente a via de saída do ventrículo direito. Então, eu gosto de deixar esse termo, estenose de via de saída do ventrículo direito, porque pode ser tanto supra, sub e valvar, né, da via de saída do ventrículo direito, o que por sua vez vai gerar essa estenose, uma hipertrofia do ventrículo direito. Lembra que eu falei, quando eu estava falando de estenose pulmonar, que o ventrículo direito, ele não lida bem com pressões. Então, ele não vai lidar bem com essa estenose, seja ela em qual tempo, né? Seja subvalvar, valvar ou subvalvar. Então, eu vou ter uma hipertrofia do ventrículo direito. Mas veja que tudo isso é em função desse desvio antero-superior do septo infundibular. Só que o adulto, ele dificilmente vai chegar sem ter corrigido a tetralogia de Fallot com seus 4, 6 meses de idade. Então, o que o congênito adulto portador de tetralogia de Fallot vai chegar, já vai ser um coração corrigido, né? E qual que é o grande problema? O grande problema é assim, é quando eu tiver uma estenose pulmonar no plano valvar, quando eu fizer a cirurgia de correção de tetralogia de Fallot, que eu vou fechar essa CIV direcionando a aorta para o lado esquerdo e corrigindo essa estenose pulmonar. Se for uma estenose subvalvar, eu vou simplesmente fazer uma miectomia. Se for uma estenose supravalvar, eu posso ampliar um pouco o tronco da pulmonar, eu posso botar até um stent em determinados casos, mas o meu grande problema é quando eu tiver o componente valvar. Por quê?
Porque, como eu falei, essa cirurgia, ela é uma cirurgia feita com meses de vida. E eu não tenho uma prótese para colocar num neném. Então, eu vou colocar algum aparato. Eu vou substituir essa válvula quando não conseguir preservar o anel, na tetralogia de Fallot, o anel pulmonar, eu vou botar algum aparato lá. Eu vou botar um tubo ventrículo direito TP, né, o famoso tubo VDTP. Eu vou colocar uma monocúspide, que realmente é uma cúspide única, que fica fazendo assim, que já fica com uma insuficiência pulmonar desde sala. Eu vou colocar um homoenxerto, que é como se fosse uma válvula, é uma válvula de um cadáver, na verdade. Para quem não sabe, até por curiosidade, em Curitiba a gente tem um banco de válvulas, né, de corações que não puderam ser transplantados. Então é realmente como se fosse um banco de válvulas de diversos tamanhos, né? Então o cirurgião ele vai escolher a válvula do tamanho lá do anel pulmonar do neném. E aí Curitiba fornece, é como se fosse um transplante de órgãos mesmo. Os pais têm que assinar um termo de transplante. E o homoenxerto ele também não foi uma grande saída para isso. Achou-se que daria super certo, mas a longo prazo não dá. E aí, o adulto corrigido de tetralogia de Fallot, ele vai ter esses problemas. Por quê? Porque independente se eu colocar um tubo, se eu colocar uma monocúspide ou se eu colocar um homoenxerto, a criança vai crescer, mas esses aparatos não vão crescer. E aí eu vou precisar trocar. Então, são pacientes que ficam com múltiplas intervenções cirúrgicas, né? Na maioria das vezes, se eu não conseguir preservar o anel. Então, é um adulto que às vezes já teve que trocar 3, 4 vezes essa válvula pulmonar, né? É um ventrículo direito que, mesmo estando submetido a uma insuficiência pulmonar, porque todos esses aparatos eles causam insuficiência pulmonar, e por melhor que o ventrículo direito lide com a insuficiência pulmonar, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar também. Então, são ventrículos direitos muito dilatados e que acabam tendo, às vezes, até algum grau de disfunção, né? Atualmente, nós já temos a possibilidade de fazer uma intervenção percutânea na válvula pulmonar. Então, às vezes, a gente pode fazer, entre aspas, eu brinco que é a TAV do pulmão, né? Os adultos, os cardiologistas adultos estão super acostumados com a TAV, né? Que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Nós temos o implante percutâneo da válvula pulmonar também, em determinados casos. É um ventrículo que ele é muito sofrido, né? O ventrículo direito da tetralogia de Fallot, ele é muito sofrido, desde a hipertrofia antes da correção até depois, por ser submetido sempre à insuficiência pulmonar. Então, ele é foco de arritmia, né? Então, o paciente adulto com tetralogia de Fallot, ele é um paciente que ele fica muito sujeito a arritmias ventriculares. A gente tem aquela máxima que paciente falou, morre de arritmia ventricular. Então, é super importante também controle com Holter, ver se não está fazendo nenhuma arritmia no esforço, porque eles fazem mesmo. E hoje em dia já viu-se também que tem uma interdependência ventricular. Então, o ventrículo esquerdo do paciente com tetralogia de Fallot também merece muita atenção, porque a gente não pode esquecer que é uma aorta também doente, é uma aorta que ela estava cavalgada, ela estava com essa destroposição, então não é uma aorta normal, né? Então a gente tem problemas da válvula aórtica, a gente tem dilatação aórtica também, e a gente tem acometimento de ventrículo esquerdo cada vez sendo mais visto no follow-up tardio dos pacientes com tetralogia de Fallot. Já se foi o tempo que achava-se que tetralogia de Fallot era uma doença estritamente do ventrículo direito, do lado direito do coração. Não, é também do ventrículo esquerdo. Então, como sinais de alerta para tetralogia de Fallot no follow-up tardio no adulto: insuficiência pulmonar, arritmias e ventrículo esquerdo. Não podemos esquecer do ventrículo esquerdo na tetralogia de Fallot. Passando agora para a transposição das grandes artérias, isso também, nós nunca vamos pegar um adulto que não foi corrigido, né, da forma tradicional da TGA, né, da transposição dos grandes vasos, porque é uma cirurgia que é feita com 15 dias de vida, né, a gente faz a cirurgia de Jatene, né, que simplesmente aqui, eu só coloquei aqui, né, mudar os vasos. Então, o Dr. Adib Jatene, ele
por ter muita mão com a cirurgia de revascularização, por também cuidar muito das cardiopatias adquiridas, ele conseguiu fazer essa cirurgia com que eu trocasse, né? Aqui os vasos eles estão trocados, a aorta está saindo do ventrículo direito e o tronco da pulmonar está saindo do ventrículo esquerdo. Ele foi lá e ele trocou. E a grande sacada dele foi conseguir fazer o reimplante das coronárias, né? Porque veja que aqui as coronárias elas estão saindo da aorta, da raiz da aorta que está do ventrículo direito. Então não adiantava só eu fazer um plano de sutura mais alto, senão as minhas coronárias elas estariam aqui na base da aorta, que agora é a base do tronco da pulmonar. Então, eu precisei fazer, quando o doutor Adib fez essa cirurgia, ele precisou reimplantar também as coronárias. E aí, quando a gente pega o adulto pós-cirurgia de Jatene, que eles estão chegando agora nos 50 anos, né? Quais são os principais pontos de atenção? Primeiro, os pontos de sutura, né? Eu posso ter tanto de dilatação como estenoses, pré, pós, né? Supra ou subpontos de sutura, então é comum a gente ter isso, mas principalmente as anomalias coronárias, porque são coronárias reimplantadas. Então eu posso ter um kicking de saída, eu posso ter um acotovelamento, eu posso, inclusive, tem um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, avaliando tanto a parte anatômica como a parte funcional desses pacientes. Esses são pacientes que têm cintilografia alterada, são pacientes que têm ressonância de estresse alterado, e muitas vezes a gente precisa indicar uma cirurgia nas coronárias desse paciente. Então, ou um novo reimplante, ou até uma ponte, uma mamária, enfim, porque às vezes acaba distorcendo um pouco a anatomia conforme ele vai crescendo, né? E aí realmente forma um acotovelamento nas coronárias desse paciente. E a anomalia de Ebstein, que por incrível que pareça, eu sempre brinco que o Brasil parece que é uma Ebsteinlândia, né? Porque parece que a nossa prevalência de Ebstein é muito maior do que a prevalência mundial, né? Quem já trabalhou em algum centro de cardiopatia congênita, com certeza vê muito Ebstein. E quem está fazendo consultório, com certeza já pode, ou se não pegou, algum dia vai pegar um Ebstein que passou batido durante a vida inteira. Por quê? Só para relembrar, a anomalia de Ebstein, eu tenho um implante mais baixo dos folhetos da tricúspide, né? Então eu tenho uma atrialização ventricular, né? Eu tenho uma porção do meu ventrículo que se comporta como átrio direito e um ventrículo funcional direito bem reduzido, né? Só que o Ebstein, ele tem extremos. Quando a gente fala de Ebstein, pode causar, principalmente na primeira infância, logo quando é neném, às vezes até no período fetal, quadros de insuficiência cardíaca gravíssimos, onde precisa-se muitas vezes antecipar o parto daquela criança, porque senão ela vai entrar em sofrimento fetal. Ou então eu tenho pacientes que eu já fiz o diagnóstico de Ebstein por acaso com 70 anos, né? Porque se a anatomia do ventrículo direito não for tão pequena, se ele tiver uma função boa, se for um paciente que nunca tiver sido muito exigido em termos de exercício físico, vai passar batido. E o diagnóstico vai ser feito lá na frente, né? Então, por isso que todo mundo também precisa ficar como um sinal de alerta para pacientes com dilatação, entre aspas, de câmaras direitas, mas principalmente desse átrio direito, chamar a atenção para Ebstein. Outra coisa também, que às vezes o diagnóstico ele é feito de forma contrária. Ebstein, ele tem muita relação com via acessória, principalmente com Wolff-Parkinson-White. Então, muitas vezes, o paciente que tem Wolff, se a gente pede para fazer um eco com uma pessoa que tem um olhar um pouquinho mais sensível para as cardiopatias congênitas, a gente faz esse diagnóstico ao contrário. Ele vem por Wolff, ou por uma via acessória, e quando a gente faz um eco, a gente vê que ele tem Ebstein, porque realmente tem uma relação muito forte entre essas patologias. E só para citar, a cirurgia padrão ouro, atualmente, é a cirurgia do cone, que foi inventada por um médico também brasileiro, Dr. José Pedro. Atualmente ele está em Pittsburgh, mas ele é um médico brasileiro, e que ele que inventou essa cirurgia, que é uma reconstrução, realmente fica em forma de cone, assim, a geometria do ventrículo direito, e que é a cirurgia que é preconizada atualmente
para anomalia de Ebstein. Não são todos os Ebsteins que precisam ser corrigidos, principalmente quando a gente fala de um Ebstein que passou durante muito tempo assintomático. Se é um paciente que não está tendo piora de classe funcional, não está fazendo arritmia, não está perdendo função do ventrículo direito, a gente pode também só acompanhar sem grandes problemas. Essas foram as principais cardiopatias. A gente tem muitas cardiopatias congênitas e a gente tem muitas cardiopatias congênitas que se unem. Então, é muito comum a gente ver um defeito do septo atrioventricular com tetralogia de Fallot, um Ebstein com uma LTGA. Então, a gente tem combinações, por isso que nunca é fácil a gente tratar. Seria muito fácil se as cardiopatias congênitas fossem bonitinhas do jeito que eu coloquei aqui para vocês, mas muitas vezes elas vêm somadas e é isso que individualiza cada paciente. Essa figura, ela é muito legal, ela é super utilizada nas aulas de congênito adulto, né, porque ela foi dessa última diretriz do ESC que foi feito, né, e ela realmente, ela mostra a linha da vida do cardiopata congênito, né, então, desde a intervenção, quando criança, e aí a criancinha vai crescendo, ela pode ter intolerância a exercício, ela pode ter endocardite, ela pode ter cardiopatias adquiridas também, porque não é porque o paciente é congênito que ele não vai infartar. Eu tenho pacientes que atualmente a minha última preocupação deles é a cardiopatia congênita. Então eu tenho transposições corrigidas, eu tenho Ebstein, eu tenho Fallot tardio, que o meu último problema é o Fallot. São pacientes que têm dislipidemia, são pacientes que têm coronariopatia, que têm hipertensão de difícil controle. Então, eles vão crescendo e eles vão tendo as cardiopatias adquiridas, né? E atualmente nós já temos uma população muito grande de cardiopatas congênitas, mulheres que engravidam, que têm filhos e que estão chegando nessa terceira idade, e que o mais importante é que a gente forneça não só a esperança deles chegarem à idade adulta, aí pós 60, 70 anos, mas que eles cheguem bem, né? Porque hoje em dia não basta mais eles chegarem, eles têm que chegar e eles têm que chegar bem. E aí eu sempre finalizo as minhas aulas com essa foto, né? Nossa, Vivian, mas por que você está colocando a foto de uma pessoa praticando snowboard, né? Na aula de cardiopatia congênita do adulto. Porque essa pessoa que está praticando snowboard, o nome dele é Shaun White. Ele é americano, ele é o maior medalhista olímpico de inverno, ele tem 3, 4 medalhas de ouro, e ele é um paciente que ele é uma tetralogia de Fallot corrigida, e ele é super ativo, ele sempre atua fazendo campanhas nos Estados Unidos, ele mostra a cicatriz dele para todo mundo, vai visitar as pessoas no hospital, e é exatamente para mostrar aquilo que eu falei, não basta chegar na vida adulta, a gente tem que dar a perspectiva e a esperança desses pacientes chegarem na vida adulta, mostrando esses exemplos, de que nós temos não só o paciente fazendo uma reabilitação cardíaca, praticando um pouquinho de esporte, não, por que não pensar em esportes competitivos, por que não pensar numa qualidade de vida tão boa a ponto da pessoa poder ganhar a medalha de ouro também. Então, o Shaun White, ele sempre está presente nas nossas apresentações também, em termos, né, de evidenciar essa esperança, e que não é uma utopia, né, um sonho, uma coisa que a gente espera para o futuro. Não, isso já aconteceu. Se eu não me engano, ele já até, eu nem sei se ele já ainda está competindo, porque não é recente isso. É uma coisa que vem de anos. Aqui a gente vê nas Olimpíadas de 2018, né, quando ele competiu. Então, se eu pudesse deixar um recado para vocês, seria exatamente esse, para não estigmatizar o paciente cardiopata congênito. É lógico que a gente tem extremos que são muito graves, né? Então, a gente tem toda a gama dos univentriculares, que são cardiopatias muito complexas e que eles estão começando a chegar numa idade adulta agora, que a gente não sabe como é que vai ser a evolução, a gente está descobrindo isso junto com eles, mas quando vocês olharem para um paciente com um pós-operatório, um follow-up tardio de cardiopatia congênita, não estigmatize ele, porque ele já pode ter sofrido tanto essa estigmatização, tanto tempo na vida dele, né? E agora a gente está num movimento inverso, de proporcionar uma qualidade de vida cada vez maior para eles. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou deixando aqui o meu e-mail.
caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira, enfim, às vezes não quer fazer uma pergunta agora, quer discutir um caso, a gente sabe que às vezes são poucas pessoas que fizeram uma especialização em cardiopatia congênita no adulto, então às vezes tem um caso, quer mandar, quer fazer alguma coisa, eu estou 100% à disposição de vocês. Cardiopatia congênita já é um pouquinho mais complicado para quem não gosta, para quem não vê isso todos os dias, mas eu espero que pelo menos tenha dado para dar uma pincelada aí de uma forma mais objetiva nos principais focos para o adulto. Excelente, Vivian. Poxa, antes de passar para a Camila, eu queria primeiro agradecer a sua apresentação. Estava aqui me deleitando, me lembrando há 44 anos atrás, quando eu era residente do Dante, e tive a oportunidade de fazer, assim, quem dava aula de radiologia para a gente era o doutor Hortêncio de Medeiros Sobrinho. Você foi do Dante também, não foi, Vivian? Fui médico assistente um tempão do Dante. Tempão. Então, doutor Hortêncio desenhava fantasticamente. Então, a gente tinha um caderno dele que eu tenho até hoje. Então, era espetacular. Eu me lembro que o eco veio depois. E detalhe, assim, tinha coisas do doutor Hortêncio, você levava um raio-x, ele passava a mão assim e dizia Epstein. Aí eu dizia, mas doutor Hortêncio, o eco deu, ele fazia Epstein. Mas não sei o que, Epstein. E seguramente era Epstein. Ele fazia o diagnóstico tudo pelo raio-x e um desenho fantástico. Eu achei interessantíssimo quando você falou do Eisenmenger, né, que realmente é a pessoa que perdeu o jogo, né? Então, não é importante você ter Eisenmenger, né? Então, e o pior de tudo é que existe Eisenmenger. Eu aqui estava me lembrando um Eisenmenger, 3 Eisenmenger eu tive por CIA. Veja que coisa, né? Paciente já com quase 70 e poucos anos, mas a maioria ali, 60 anos, e vai embora, né? Não tem como, hipertensão importantíssima e tal. E outro ponto interessante, Vivian, aqui foi a cirurgia do Dr. Jatene, porque eu acompanhei tudo isso, né? Naquela época, lembra que o setor congênito do Dante era sergipano, Dr. Valmir Fernando Fontes e Virgínia Dias da Silva. Inclusive, eles solenemente vieram me convidar para fazer congênito. Eu vou dizer, olha, criança não é minha praia e tudo mais e tal, mas eles queriam muito que eu ficasse lá. E um detalhe interessante de Dr. Jatene foi essa questão do implante da coronária, que é minha dúvida se foi dele ou foi do Dr. Yacoub, porque então ele tem uma raiva muito grande que muita gente chamava cirurgia switch, e muita gente fazia Jatene Yacoub, e lá na Europa já está dizendo Yacoub Jatene, né? Então ele tinha uma raiva do egípcio imenso. E eu me lembro que eu tive na Europa, num desses congressos europeus, aí fiz questão de tirar uma foto com o doutor Yacoub, e ele dizia assim, olha, leve meu abraço para Adib, eu gosto muito. E quando eu voltei, doutor Adib, com a raiva, não quero saber nada daquele egípcio, não sei o quê, bererê, tarará. Mas foi ponto assim importantíssimo. Então, olha, parabéns, foi fantástico. Eu acho que todo mundo aqui lucrou bastante. Eu achei assim, ó, poxa, fazendo o raciocínio fisiopatológico, eu acho em cardiopatia congênita é monumental. E você tem que raciocinar. Se for decorar, você vai embora, não faz diagnóstico nenhum, né? Então, parabéns, foi fantástico a sua apresentação. Eu vou passar agora para a nossa Camilinha aí. Camila, coordena aí a discussão, viu? Eu vou estar por aqui, mas vai ficar com ela agora, tá, Vivi? Olha, volte mais vezes, viu? Um abração. Obrigada por chamando, eu estou sempre aqui. Ô, Vivian, parabéns, sua aula foi excelente, muito explicativa. Você conseguiu deixar uma coisa que é complicada para muitos, inclusive para quem trabalha, muito fácil, na minha opinião. Assim, a sua fisiopatologia explicando tudo. Como que a CIA sobrecarrega o lado direito? Como que a CIV sobrecarrega o lado esquerdo? Você pensando na tetralogia que falou, né? É um defeito só que gera toda a repercussão dos outros 4. Eu achei interessantíssimo. E é isso, cardiopatia congênita é você pensar e desenhar, né? E muitas vezes, para a gente raciocinar, quando é muito complexo, quando tem vários defeitos associados, e também, às vezes, para a família, né? Porque a maioria da família, pelo menos, assim, né? A gente que pega as crianças com os pais, né? Eles ficam desesperados e não estão entendendo ali, a gente desenha, então isso ajuda também para eles.
Eu achei excelente. Não vi ninguém aqui levantando a mão para perguntar, mas se alguém tiver É que é dúvida. complicado, né, assim, Camila, assim, às vezes as pessoas estão tendo contato pela primeira vez, né, assim, de uma forma, assim, mais estrutural, né, às vezes, obviamente, todo mundo já ouviu falar, né, mas eu entendo que às vezes gere, né, um pouquinho de dúvida mesmo, né, nas pessoas em relação a entender, né, e é o que você falou, é desenhar, né, não tem como, a gente sempre aprende isso, quem tem que desenhar, tem que fazer o caminho do sangue, né? Várias vezes a gente fala para onde o sangue está indo, né? Exatamente. Ó, Jodete levantou a mão agora, ela também é cardiopediatra e tem um público aí adulto já que ela acompanha há um tempinho, ela quer falar. Fala aí, Gel. Tem Tá? que tirar o... Ah, tirou. Pronto. Tirei. Vivian, boa noite. Eu já lhe conheço de apresentações de congresso. Na verdade, assim, você deu uma excelente aula. Gostei bastante, tá? Ó, para você ter uma ideia, eu estou no local público aqui, encontrei um cantinho, porque eu não estou em Aracaju, então, para assistir sua aula. Na verdade, eu venho da cardiologia, né? Eu me preparei para ser cardiologista de adulto. Mas aí, no meio do caminho, eu me apaixonei pela pediatria, né? E aí eu fui discípula da doutora Ângela Ribeiro e da doutora Raquel Snitkovski, lá no INCOR, e de Virgínia também, que é conterrânea nossa, né? Que até já se afastou das atividades, Sim. e doutor Valmir Fontes. Enfim, a cardiologia pediátrica, eu fui apaixonada, e sou apaixonada ainda pelos congênitos, né? Então, a gente já está seguindo uma população de adultos. Tudo que você falou foi muito bom, né? E mostrando a necessidade do conhecimento, porque nós já estamos lidando com filhos de pacientes, né? Então, Isso. as meninas que estão engravidando, os pacientes que estão complicados, por exemplo, os corrigidos de falou, que você tem que intervir, que fazer acompanhamento, principalmente os pacientes que já estão com doenças adquiridas associadas às cardiopatias congênitas, né? São muitas as colocações que eu teria, mas, enfim, você falou sobre os corações univentriculares, nós ainda temos que aprender muito com eles, né? Eu fiquei muito entusiasmada no congresso, agora em Gramado, Congresso Brasileiro, quando a Rieta deu uma aula excelente, mostrando a importância do estudo da circulação linfática, né? Para você evitar a doença de perda de proteína que esses pacientes têm apresentado após a correção do Fontan, né? Da técnica de Fontan. Mas isso eu acho que é uma coisa ainda para a gente realmente aprender. Ainda temos muito a aprender. A nossa realidade hoje em relação aos complexos, eu diria que são as lesões residuais do falô. A menina Cláudia Castro deu uma aula excelente no congresso falando que o ventrículo esquerdo está sendo esquecido dos pacientes que têm correção de falô. Na verdade, o foco sempre foi o ventrículo direito, mas a gente tem que admitir a importância de você também se voltar para o ventrículo esquerdo, para as arritmias, né, as coronariopatias dos pacientes que são submetidos à cirurgia de Jatene. Nós temos alguns pacientes já adultos em acompanhamento. Enfim, eu colocaria para você, são coisas que talvez abranjam mais aos colegas que vêm congênitos. A gente tem pego alguns pacientes jovens. Outro dia eu peguei um garoto, um adolescente, com canal arterial silencioso. É aquele canal que não dá sintoma, ele é sutil. Muitas vezes a gente não pega na ausculta, mas você vai lá no Doppler colorido e você capta o canal. E aí a minha dúvida, qual tem sido a sua conduta nesses canais? Porque a gente sabe que o canal ele tende a endurecer com o passar dos anos, né? E que realmente deixá-lo sem uma conduta ou mantê-lo clinicamente, entendeu? Eis a dúvida. Em relação também a CIVs, aquelas CIVs miudinhas que desamparam a tricúspide, quando desampara a válvula órtica, fica muito fácil para a gente
né, indicar a conduta, mas na válvula tricúspide não é raro acontecer a insuficiência tricúspide. Aquelas CIVs da região perimembranosa, que elas não fecharam, né, o paciente já adulto, e você se depara, é um paciente que, embora ele não tenha a cicatriz estigmatizante, mas ele tem um sopro. Outra coisa também, em relação aos falôs operados, o paciente operado que tem sopro residual, muitas vezes tem acontecido, eles sofrem estigmas. Outro dia, um paciente adulto operado de pentalogia de falô voltou porque ele foi recusado a renovação da habilitação dele porque o colega lá ouviu um sopro residual de uma estenose pulmonar com gradiente pequeno residual. Então, são situações que eu diria que não são raras hoje no nosso dia a dia. Eu queria ouvir a opinião, a sua posição nesses casos. Oi, doutora, obrigada pelas perguntas, obrigada por estar aqui prestigiando. Eu vou começar de trás para frente, então, eu vou começar da parte do falou, realmente é muito triste, né, porque é por uma falta de informação, né, do profissional, porque muitas vezes, por mais que a prótese, o aparato esteja normofuncionante, ele vai soprar, né, então realmente... Isso constrange muito o paciente, porque coloca ele naquele estigma, né, de que ele tem um problema, enfim, e é realmente por uma falta de informação do médico, né, então é triste que isso ainda aconteça, né, não era para acontecer. Em relação a CIV, quando tem o desabamento da tricúspide, a gente, primeiro de tudo, precisa ver se é pelo tecido acessório da tricúspide, né, porque muitas vezes é o tecido acessório da tricúspide que vai tentar ocluir, e aí não tem problema nenhum, né? Porque as válvulas vão estar normais, né? E quando é pela válvula mesmo tricúspide, eu individualizo muito para como que tá a clínica daquele paciente, né? Porque a gente tem que lembrar que vai ser uma cirurgia, né? Vai ser uma cirurgia de peito aberto, né? Então, a gente tem que pesar muito, por mais que seja uma cirurgia simples, então eu peso muito a capacidade funcional do paciente. Se é um paciente que está com uma insuficiência tricúspide discreta, ou até moderada, mas que não está dilatando câmaras, né? Eu tendo a ser um pouquinho mais conservadora e eu vou só observando. Quando começa a ter dilatação de câmaras por essa insuficiência tricúspide, quando começa a ter uma repercussão dessa insuficiência tricúspide, ou quando começa a ter uma queda de classe funcional, uma alteração de teste cardiopulmonar, de VO2, aí eu indico a correção, porque também não pode perder o timing de corrigir, né? Senão a gente posterga muito e a gente vai ter toda aquela alteração da insuficiência tricúspide para o lado direito, e aí não vai ser legal. Então, se o paciente tiver clínica ou tiver uma insuficiência tricúspide importante já com dilatação, aí é mais ou menos por isso que eu me baseio, tá? E em relação ao canal, eu também eu fui discípula de doutoria da Jatene, então eu sempre cresci com aquela máxima de canal visualizado é canal fechado, né? Eu não gosto de deixar canal aberto. Diferente de CIV, que eu acho que vai muito bem, né, quando não tem nenhum tipo de repercussão, aquela CIV apical, aquela CIV pequena, ou até mesmo uma CIA muito pequena, com um shunt mínimo, canal é uma coisa que me incomoda, deixar o canal aberto, porque eu acredito que de uma forma ou outra, quando eu tenho um aumento, ainda mais em paciente jovem que faz esporte, aí me incomoda mais ainda, porque é um paciente que, quando tiver um aumento do débito cardíaco, obviamente o sangue na aorta, o volume sanguíneo na aorta vai aumentar e eu vou ter um aumento desse shunt, né? Então, eu tive um caso muito emblemático de um canal, que era uma menina, assim, jovem, de 20 e poucos anos, que ela começou a perceber que ela não estava tendo o rendimento que ela queria, então ela estava começando a se cansar para subir escada, para fazer o esporte dela, e com todos os exames normais. E ela tinha um canalzinho, ela sabia que ela tinha um canalzinho. Só que daí, na hora que fazia o eco, dava uma passagem mínima, os tamanhos dos vasos normais, não tinha dilatação, não tinha nada. E ela sempre foi falando assim, ó, não precisa mexer porque não tem repercussão, cavidades esquerdas normais. Mas até pensando naquela fisiopatologia,
na hora que não tem ninguém fazendo eco dela quando ela tá fazendo o esporte dela, né? Por mais que a gente peça um ergométrico, pode pedir um eco estresse também, é diferente, né? E aí eu falei, vamos fechar você, eu acho que você merece essa chance da gente fechar o seu canal. Mal não vai fazer, é um procedimento completamente tranquilo, né? O plugzinho. E quando eu fechei o canal dela, ela nunca mais teve sintoma nenhum, assim. Foi muito bonito quando ela falou assim, Vivian, agora eu tô subindo a minha escada como eu subia antes, né? Legal. É uma coisa mínima, né? Então, o canal é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que ele pode ser silencioso, não só esse canal silencioso que você falou, de não soprar, de não ter nada, mas ele pode ser silencioso como passar desapercebido, né? Sabe-se que tem o canal, mas a repercussão silenciosa, né? Então, o canal me incomoda um pouco mais. Eu também, eu penso como você. Eu fui contemporânea também de ele. Veja, em relação ao Eisenmenger, eu tenho um testemunho. Quando eu comecei a fazer cardiopatia congênita, né, nós nos deparávamos muito com pacientes com Eisenmenger, infelizmente. Até hoje Era uma a gente... situação que, assim, pacientes adultos com hipertensão pulmonar. Hoje nós acompanhamos, que eu me lembre, assim, no momento, 5 pacientes Eisenmenger. Esses pacientes eles têm se beneficiado bastante pela rede pública com sildenafila. Infelizmente, a gente não dispõe da bosentana. Então, a gente se contenta com a sildenafila. E eu diria que, em média, usando 60 miligramas dia, todos eles tiveram uma melhora clínica muito grande em classe funcional e nos sintomas, entendeu? Então, é isso. Eu acho que é importante essa população a gente ter esse olhar para o congênito adulto, para que ele se sinta menos estigmatizado. Ele geralmente é alguém que desde a infância ou foi super protegido ou foi negligenciado pelo fato de ter nascido, né, os dois com uma cardiopatia. É um outro cidadão, infelizmente, que a gente precisa também se voltar muito para a autoestima dele. Sim. Achei assim sua aula maravilhosa, foi incrível. Eu estou aqui no Shopping Guatemi, sentada num cantinho, porque eu não poderia perder jamais sua aula, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu já tinha ali assistido em alguns podcasts. Muito bom, parabéns. Muito obrigada. Viu? Parabéns muito obrigada. Você também, Camilinha, viu? A joia? Tá bom, obrigada. Tchau. Luiz Flávio levantou a mão, ele quer falar também. Boa noite. Parabéns, Vivi, pela aula. Realmente uma aula muito boa, muito didática, né? Eu acho que assim, a conclusão que a gente tem da aula é que você dividiu muito bem, né, as duas categorias, né? São os pacientes que tiveram cardiopatia grave e foram operados, e aqueles que têm uma cardiopatia relativamente mais leve, né? Que chegaram à idade adulta e nunca passaram com pediatra, né? Cardiologista pediatra. Eu acho que a primeira categoria, eu acho que vai ser muito difícil o cardiologista clínico começar a acompanhar, né? Primeiro porque tem uma insegurança dos dois lados, né? A insegurança do paciente, né? Geodete sabe muito bem, né? Que eles não querem abandonar o pediatra, né? E do próprio cardiologista. Então esse casamento entre o paciente com cardiopatia grave que foi operado do seu pediatra, eu acho que não, é um casamento que vai ter vida longa aí. Eu acho que vai ser difícil o cardiologista clínico adulto acompanhar. Em relação às cardiopatias mais simples, relativamente, digamos assim, né? Eu acho que você falou muito bem. Eu só senti falta de duas coisas assim, que a gente vê muito na prática. Assim, a gente que faz imagem, a gente vê muito, somente que faz coronária, às vezes até com uma chave incidental, e até o pessoal do eco, né, que são as drenagens anômalas, né, que a gente tem pegado muito, e os anéis vasculares. São duas coisas que a gente tem visto muito no adulto, né. E eu tenho uma dúvida, para não tomar muito seu tempo, em relação à cortação da aorta. Eu tenho uma dúvida porque na minha época, assim, quando eu fiz residência e fiz imagem, a gente fazia muito ressonância. E a gente usava muito o padrão do gradiente, né? Tudo bem, você tem quando o paciente leva para fazer uma ressonância tomografia, porque ele tem uma suspeita clínica, ele já tem a divergência de pressão, tem todos aqueles sintomas de hipertrofia de VE. Mas eu fico na dúvida em relação, muitas vezes, em relação ao acompanhamento pós. Porque todo paciente que é submetido à cirurgia, no ciclo de anastomose, ele faz uma pequena coartação, né? E aquele vaso vai, com o tempo, vai aumentando e dá a impressão que aquela coartação, entre aspas, vai aumentando. Aí a gente sempre fica na dúvida. Eu acho que o Odete também compartilha alguns casos, a Camila também.
E os casos, quando que você indica a intervenção? Porque eles ficam fazendo exame de rotina, como você falou, tem que fazer sempre exame de acompanhamento. E quando que você, pelos critérios anatômicos, você vai pelo gradiente ou você tem algum critério anatômico que você diz, não, esse caso precisa reintervir? Então, eu vou, na verdade, Luiz, excelente pergunta, porque assim, a coarctação de aorta talvez seja uma das cardiopatias congênitas mais simples, né, não as complexas, que eu particularmente, eu gosto muito do cateterismo ainda para fazer o diagnóstico de recoarctação, né, porque a gente pega, e você que lida com imagem e que deve ter uma baita experiência com essa parte de congênito, mas infelizmente não é a realidade de todo mundo. Então, às vezes, não é todo ecocardiografista que consegue pegar um gradiente maior que 30, ou um reforço importante, que seriam sinais indiretos de uma recoarctação, né? E aí, eu sempre gosto, então assim, quando eu pego um paciente que corrigiu uma coarctação, e que eu acho que está tendo sinais de recoarctação, seja sinais clínicos, diferença de pressão, um gradiente clínico maior que 20, enfim, alguma coisa assim, ou um gradiente pelo eco maior que 30, ou um reforço, ou alguma repercussão em câmaras esquerdas, então alguma dilatação, enfim, sinais até de uma insuficiência aórtica, eu mando para um cateterismo diagnóstico. Isso já aconteceu diversas vezes, porque eu acho que o cateterismo, mesmo com uma tomografia muito bem feita, uma reconstrução muito bem feita, às vezes a imagem ela pode falsear um pouco a gente, porque às vezes pode visualmente, né, com aquelas reconstruções lindas que o pessoal da imagem faz, pode parecer que é muito importante, né? E quando a gente manda para o cateterismo, às vezes não é um gradiente tão importante assim, né? Então eu gosto de seguir esse fluxograma. Eu vou acompanhando o paciente, é um paciente que sempre controle pressórico muito bom, um eco muito bem feito com alguém de confiança, né? Eu sempre brinco que quem faz cardiopatia congênita no adulto tem que ter um ecocardiografista de confiança para chamar de seu, tem que ter alguém da imagem também de confiança para fazer esse acompanhamento, mas se for uma suspeita muito grande, se eu achar, olha, tá, realmente eu acho que pode estar recoarctando, eu mando para um CAT diagnóstico antes de mais nada, antes de planejar uma intervenção. Perfeito. No caso, o cateterismo com gradiente, né? Não só a imagem, mas com sim. Gradiente, eles fazem todas as medidas direitinho e aí eles conseguem ter realmente de uma forma mais fidedigna. Perfeito. Luiz, só uma opinião. Em relação aos anéis vasculares que você abordou, o que acontece é que é um diagnóstico fetal, né? Normalmente. E não é raro acontecer, por exemplo, nas crianças com tetralogia do Fallot, né? Principalmente aqueles que têm arco aórtico à direita. Então, assim, na clínica, a gente observa muito os bebês nos primeiros meses em relação à dispneia e à disfagia, né? Embora a gente saiba que esses anéis vasculares costumam dar sintomas na idade adulta, né? Então, mas assim, nós que fazemos a parte de fetal também, nós ficamos muito atentos a arco aórtico à direita, duplo arco aórtico, que aí seguramente você vai ter um anel vascular nesse caso. Realmente, assim, a gente tem pego muito, né, do eco fetal. Mas só para você ter ideia, essa semana, um paciente de 80 anos, um exame de TAV, eu peguei um anel vascular, você acredita, com arco à esquerda mesmo. Provavelmente ele tem queixa de disfagia, né? É o que está mais tardiamente. Mas veja, para TAV, aquele paciente que já passou por gastro, já fez tudo, já fez 10 endoscopias, né? E continua engasgando. E provavelmente na época dele não deveria ter, na época fetal, na época. Sem dúvida. 80 anos atrás, provavelmente não teria. Então, não teria. Não perdeu essa fase. Uhum. Quando eu fiz a pós de eco fetal, o meu TCC foi sobre duplo arco aórtico com anel vascular. Então, nós tivemos um olhar muito, com a Lília Lopes, né? Assim, ela é muito exigente, então a gente passou a ter um olhar muito observador em relação à aorta em feto, né? E a presença de anéis vasculares, viu? Que é um diagnóstico fetal, principalmente, né? Ótimo, eu lembro de uma aula sua que você deu, no congresso de imagem, no congresso do departamento aliás, foi o congresso sergipano de imagem, você deu, eu lembro até hoje. Tá ótimo, então foi bom. Excelente. Tá bom.
Eu vou sair, vou me despedir de vocês, parabenizar a Vivian, parabéns, sua aula foi de fato muito boa, excelente, viu? Obrigada, obrigada. Camilinha, boa conduta, viu? Beijo para vocês, tchau. Tchau. Acho que ninguém mais levantou a mão, não. Será que mais alguém quer tirar alguma dúvida? Uma aula completa dessa, né? Realmente as dúvidas são pontuais. Acho que dá para encerrar, então, né? Vamos agradecer aqui, doutora Vivian, muito obrigada pela sua aula, pelo seu tempo, pelas explanações, foi muito boa mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço você, Camila, ao professor Souza, enfim, a todos vocês que ficaram aqui até agora. Eu realmente me coloco à disposição. O professor pode passar o meu contato para quem quiser, enfim. Contem sempre comigo. Toda vez que vocês me convidarem, eu estarei aqui sempre levantando essa bandeira dos congênitos adultos, que é realmente uma população que merece a nossa atenção. Então, muito obrigada por vocês abrirem espaço também para essa nossa especialidade. Obrigada novamente, parabéns pela excelente aula e boa noite a todos. Boa noite, gente.